Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Antes, humildemente, gostaria de solicitar a você: inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem se sentir no coração, para que mais vidas sejam alcançadas. Toque o sininho para sempre estar recebendo novas notificações. Ajude esta obra a crescer. Ajude o reino de Deus a expandir. Ajude mais almas serem alcançadas para o Senhor. Quero compartilhar Gênesis 11, 3 e 4. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Todos nós sabemos que o primeiro povo da terra começa a caminhar então sobre a terra. São os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esse povo era um povo que tinha a mesma língua, a mesma fala. Todos nós sabemos que atrás também, um pouco antes, em Gênesis 9 e versículo 7, tem uma promessa que Deus fez e deixou como mandamento: mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, a ordem de Deus era crescer horizontalmente, não verticalmente. A ordem de Deus era espalhar sobre a terra, povoar a terra, e não povoar o céu. Nós vamos ver aqui nesse texto a prudência desse povo. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: em primeiro lugar, eles tinham comunhão, eles tinham unidade de espírito, eles tinham comunicação, eles tinham laços de amizade, eles tinham comunicação. Isso que eu acho interessante nesse povo, que era contra o projeto de Deus, contra o propósito de Deus, contra a revelação de Deus, contra a direção de Deus. Eles eram contra a vontade de Deus, porém, eles tinham unidade de espírito, comunhão. Você vê que aqui está no plural. E disseram uns aos outros. Eles eram comunicativos. Eles tinham a união. Não se diz que a união faz a força? Você está me entendendo? Aonde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar lá em Lucas 16, 8, na parte B. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O povo que não tem comunhão com Deus, o povo que não aceitou a Cristo, eles têm mais prudência do que o povo da luz, do que o povo de Deus. O povo de Deus, na maioria das vezes, não tem propósito, não tem unidade de espírito, não está em conjunto, não se une. Dá para compreender? Às vezes, nós vivemos dessa maneira. Não temos aquela comunhão exata, refinada que o Senhor quer entre nós. E eles aqui estavam juntos, ó, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Segundo, façamos tijolos. Vamos fazer um mutirão? Agora aqui vai a prática. Todo mundo junto, você vai pegar no tijolo, você vai pegar na massa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter que meter a mão na massa. Aqui não é só um, dois, não. Aqui não tem estrelinha, não. Certo? Aqui ninguém vai dar ordem, não. Todo mundo vai meter a mão no arado, todo mundo vai produzir, todo mundo vai ter que suar, todo mundo vai ter que ajudar, não vai ter aqui sanguessuga, aqui não tem morcego, não. Nós estamos juntos. Olha como que o povo deste mundo
tem mais prudência às vezes do que os cristãos. Estão unidos num só propósito, num só espírito. Veja o que eles disseram: façamos tijolos e queimemos-los bem. O negócio é que eles fazem as coisas certas, bem feita. Faz com excelência. Certa vez eu fui em uma chácara no interior aqui do estado. E resumindo bem, nós fomos desfazer algo maligno que foi feito numa pessoa na porteira da chácara. Vou resumir bem. Chegamos lá, nós cavamos bem fundo e retiramos uma obra maligna que foi feita para uma pessoa. Não estou citando religião. Eu não acreditei, até hoje eu tenho dúvidas. Eu e 2 missionários desenterramos e havia um cabo de aço, mais ou menos dessa grossura aqui, dado o nó 7 vezes. Foi bem feito ou não foi bem feito pelos filhos desse mundo esta obra? Foi bem feito. E eu gostaria de saber como foi feito, bem feito, porque o cabo de aço era dessa grossura, meu amigo. Minha amiga, dá para você entender? Os filhos desse mundo, que não têm comunhão com Deus, com a palavra, que não aceitaram a Cristo, que seguem o seu próprio rumo, quando eles fazem bem feito, caprichado, com excelência, para o Deus desse século. Sabia disso? Deus desse século está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, letra minúscula, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Leia lá, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Deus desse século, letra minúscula. Quem é? O inimigo de nossa alma. Quem é o inimigo de nossa alma? Satanás. O que significa Satanás? Adversário. Eu não acreditei, até hoje eu não consigo acreditar como que foi tão bem feito. 7 nós e um cabo de aço, mais ou menos dessa grossura. Viu como que eles fazem bem feito, com excelência? Viu como eles buscam fazer a coisa correta, com perfeição? E a igreja, muitas das vezes, os filhos da luz, como diz em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fazem as coisas relaxadas para o Senhor. Agora, esse primeiro povo da terra, que falava uma só língua, que estavam contra o projeto de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, querem espalhar, eles faziam as coisas prudentemente, ainda que eles queriam o rumo deles, subir. Eles queriam a vertical e não a horizontal. E olha só, vamos continuar aqui. E queimemos-nos bem, e foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, tudo no plural. Olha a união, olha o conjunto. Eles tinham afinidade, eles tinham uma comunhão profunda, eles tinham amizade, eles estavam unidos. Eles disseram, eia, edifiquemos nós, plural, uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Então Deus falou para eles crescerem na horizontal, espalhar sobre toda a terra, frutificar. Era para crescer dessa forma, eles queriam crescer para o alto, para o céu. E façamos-nos, olha, tudo no plural, um nome, para que, olha aqui a desobediência, não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso aqui é que estragou. Eles não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Aí é rebeldia contra Deus, é rebelião. Eles estavam ali agindo de forma prepotente, arrogante. E a Bíblia nos relata em Provérbios 16:8 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Eles estavam lutando contra Deus. Eles estavam sendo soberbos. E lá em Tiago 4:8 está relatado que Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eles estavam contra o projeto de Deus, mas veja a união, a força, a unidade de espírito, o propósito, o plano, a visão deles, a comunicação, a comunhão. Eles estavam abraçados, unidos num só espírito.
Eles tinham uma visão correta. Contra Deus, tudo bem, mas a visão deles era uma só. Eles tinham foco. Eles tinham determinação. Eles estavam de mãos dadas. E a igreja do Senhor? É esse exemplo que eu estou tirando dos filhos desse mundo. A união e a comunicação e a comunhão que eles têm. Dá para você compreender? E o Senhor, se você acompanhar o texto, ele desce, ele confunde a língua daquele povo, né? E aí se formaram várias línguas. Mas olha só, o Senhor tem que descer e você vê assim, ó, o que eles fazem, está escrito lá, não tem limite, ou seja, eles têm um plano belo e não tem limite para eles não. Eles vão chegar longe, então eu vou confundir a língua deles aqui. O Senhor teve que confundir a língua dos filhos desse mundo que não queriam relacionamento com ele, porque os filhos desse mundo, mesmo não tendo comunicação, comunhão com ele, estavam indo longe. Viu o que é a comunhão? Por isso que aí, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Hebreus 10, 25. E não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, quanto mais que se vê que se chega aquele grande dia. Nós temos que ter a comunhão uns com os outros. O Senhor, ele desce, você pode ler o texto, ele confunde a língua daquele povo. E surgem então várias línguas. Mas eu quero que você entenda o seguinte, como um povo fica poderoso quando há concordância. Quando todos estão na mesma visão. Quando todos estão realmente no mesmo projeto. Quando a oração é feita realmente ali com muita afinidade. Quando a oração tem aquela concordância, oração uníssona. Dá para você compreender? Se chega longe. A igreja do Senhor, se agisse dessa maneira, chegaria muito mais longe do que ela está agora. A igreja do Senhor, se tivesse essa visão ampliada de se unir mais, nós estaríamos em uma posição melhor. Mas o que se vê muito nas igrejas é fofoca, intriga, diz que não diz que, é disputa. É um querendo ser melhor do que o outro, pregar melhor do que o outro, louvar melhor do que o outro, ter unção maior do que o outro, ter um chamado maior, um propósito maior. Dá para você compreender? É gente orando contrário à vida, como eu sempre falo aqui do outro. Essa mesquinharia, é olho gordo, é inveja, é disputa, é briga. Na igreja, uma boa parte é assim. Não pode ver ninguém crescer, despontar, fica com inveja, dobra o joelho, vai orar ao contrário, vai murmurar, vai reclamar com Deus. Por que ele tem, eu não tenho? Por que ele alcançou, não alcancei? A igreja tinha que se unir. A igreja tinha que ter essa visão que esse povo, o primeiro povo da terra, tinha. Pelo menos esse propósito tinha que ter. Não agir contra os princípios de Deus, o propósito, o plano dele. Não, vamos crescer na direção que o Senhor falou, vamos se unir. Mas é uma disputa de templo. É o meu ministério, o templo, e filma o povo, e filma a multidão. Ah, eu estou aqui no monte. Olha, eu estou aqui no monte. Meu amigo, isso é farisaísmo. Isso é farisaísmo. Você me desculpa falar. O céu já está filmando as suas obras. Eu não preciso filmar minhas obras, não. O céu já está filmando e está bom demais. O nosso alvo é almas. Almas para o reino. Mas que nós venhamos meditar nessa palavra. Que nós venhamos ter esse mesmo espírito de crescer de mãos dadas. A igreja precisa se unir mais. A igreja precisa dar as mãos. Fique com essa palavra.